Esse é o primeiro vídeo sobre álgebra e a gente vai começar aqui com expressão algébrica, que é a introdução a esse tema, né? A álgebra. Beleza? Então vamos lá, espero que gostem. Então tá aqui o que a gente vai ver nesse vídeo e vamos lá. Então a gente começa com álgebra estudando expressões algébricas. E o que é uma expressão algébrica? É uma expressão matemática, né, que possui letras, números e operações. Essas letras e esses números estão As letras e os números estão multiplicando entre si e fazendo operações, de modo geral, entre eles, né? Somando, subtraindo, enfim. Essas letras são números, né? E essas letras são chamadas de variáveis ou incógnitas. Se bem que incógnita é mais usado em equações, né? Que é uma próxima etapa dos estudos de álgebra. Beleza? Ok. Então aqui está três exemplos de expressões algébricas. A mais B, 2ax menos 3y mais 5, 3α mais 2α menos alfa mais... Não, 3α mais 2β menos alfa mais beta sobre 4. Simples isso. Então é simplesmente isso. Uma expressão. Temos letras e números multiplicando, somando, dividindo entre si. Beleza? Cada parte aqui, ó, separada por um símbolo de mais e de menos, ó, nas expressões algébricas, a gente chama de monômio. Tá vendo que o A e o B está separado por uma soma? Ó, 2ax menos 3y mais 5. Ó, separado por um sinal de menos, uma subtração e uma soma. Então, cada parte dessa aqui, ó, a gente chama de monômios. Beleza? Então, vamos ver o que é monômio. Primeiro que o monômio é composto por duas partes, né? E os monômios formam uma expressão algébrica como um todo. E o monômio, ele tem uma parte numérica, que a gente chama de coeficiente, a gente dá um nome especial de coeficiente, e a parte literal, né, que é uma letra do alfabeto. E esses dois elementos, dois objetos, esse coeficiente, esse número e essa letra estão multiplicando entre si. Então tá aqui três exemplos de monômios. 3b, por exemplo, é um monômio. 7cd é um monômio. A ao cubo c à quinta potência. Lembrando que o 3 e o b, por exemplo, né, estão multiplicando. Na verdade é 3 vezes b. Aqui é 7 vezes c vezes d. Beleza? Então monômio é isso. Quando a gente tem vários monômios somando, subtraindo, a gente tem uma expressão algébrica. Beleza? Fácil assim. A gente vai ver agora as características, né, de um monômio. Grau, semelhança, operações. Beleza? Então o grau de um monômio, ele é determinado, o grau como um todo, né, do monômio completo. Ele é dado somando os expoentes da sua parte literal, ou seja, das letras. Ó, o expoente do x aqui, ó, que é esse 3 pequenininho aqui em cima do x, é o 3, né? E o expoente do y, que é esse número pequenininho que está em cima do 2, é o que está em cima do y, é o 2. Quando você soma 3 e 2, 3 mais 2 dá 5. Então, a gente diz que esse monômio é do quinto grau. Esse aqui, por exemplo, ó, o y, embora não esteja aparecendo nenhum número aí, né, subentende-se que é 1. Que a gente não precisa pôr quando o expoente é 1. Então, se a gente somar o 1 com o 2, dá 3. Por isso que esse monômio aqui, ó, 13x ao quadrado y, 13x ao quadrado
13 vezes x ao quadrado vezes y é do terceiro grau, porque somando 2 com 1 dá 3. Outra maneira também de calcular, de determinar, né, o grau do monômio é considerando uma letra específica e não o monômio completo, todas as letras. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, monômio, que de modo geral ele é de quinto grau, mas em relação ao x, ele é do terceiro grau, porque o expoente do x é o 3. Se eu considero o y, então o grau desse monômio é do segundo grau, porque o y tem expoente 2. E esse aqui, ó, em relação ao x, esse monômio tem grau 2, é um monômio do segundo grau, mas em relação ao y, é do primeiro grau. Lembrando que quando não aparece o número, o expoente é 1. Beleza? Então é assim que a gente calcula, a gente determina, né, o grau de um monômio. Em relação à letra específica e considerando o monômio total, por inteiro. Considerando todas as somas dos expoentes de todas as letras. Beleza? Agora a gente vai ver semelhança de operações, né? Ó, quando um monômio, quando a gente tem monômios que possuem a mesma parte literal, a gente diz que esse monômio é semelhante. E quando ele é semelhante, a gente consegue fazer operações de soma e subtração, por exemplo. Então, pega o monômio 7a e o monômio 2a. Quando eu somo esses dois, eu tenho uma expressão algébrica, tá? Mas, e é um detalhe importante isso, uma expressão algébrica é composta por vários monômios, né? Então, esse 7a aqui com esse 2a, que são monômios, somando, aliás, eu posso inclusive somar simplesmente porque o 7 possui a mesma parte literal que o 2. Ou seja, o 7 está multiplicando o A. E o 2 também está multiplicando o A. Então eu posso somar esses dois números aqui, ó, o 7 e o 2. 7 mais 2 dá 9. O que a gente faz com a letra? Com a parte literal? A gente copia ela. Beleza? Isso acontece porque eles são semelhantes. Então, quando os monômios são semelhantes, eu estou somando, a gente consegue realizar uma simplificação da expressão. E realmente, ó, aqui, ó, eu tenho dois termos e aqui eu tenho um termo que significa a mesma coisa. Então, 7a mais 2a é a mesma coisa que 9a. E aqui está simplificado, porque aqui eu só tenho um termo, aqui eu tenho dois. Beleza? Show. Então, vamos lá. Agora vamos ver na subtração. E é a mesma lógica, ó. O 15 e o 5 possuem a mesma parte literal. Eu tenho um x elevado ao cubo, que multiplica o 15. E aqui também tem um x elevado ao cubo, que multiplica o 5. Então, esses monômios têm a mesma parte literal. Eles são semelhantes. A gente diz que eles são semelhantes. Então, eu posso subtrair os coeficientes. Eu posso fazer 15 menos 5 e copiar a letra. Copiar o x ao cubo. Então, 15x ao cubo menos 5x ao cubo é igual a 10x ao cubo. Beleza? Se você não entendeu ainda, ó, você imagina que a parte literal são objetos. Por exemplo, aqui no 7a, ó. Imagina que o A é ameixas. Então, se você tem 7 ameixas e soma mais 2 ameixas, você tem 9 ameixas. Beleza? Simples assim. Se você não entendeu ainda, talvez agora fique mais claro. X ao cubo. Imagina que x ao cubo são chocolates. Então, se você tem 15 chocolates e come 5 chocolates, fica com 10 chocolates. Beleza? Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Subtrair os coeficientes e copiei as letras. Simples assim. Dessa forma, a gente simplifica a expressão algébrica. Beleza?
Beleza. Vamos agora para a multiplicação e divisão. Então eu tenho aqui esses dois monômios que estão agora multiplicando. Ó, esse pontinho aqui pequenininho, ó, esse ponto mediano, representa a multiplicação. Então estou multiplicando esse monômio com esse monômio. Como é que a gente faz? A gente vai multiplicar os coeficientes. Então pego o 3 e o 5. E o expoente da letra, que é a mesma, a gente vai somar. Então aqui eu só estou indicando qual continha a gente vai fazer. Não resolvi ainda, a gente vai resolver agora. Ó. Então 3 vezes 5 é 15. O x, que é a letra, a gente vai copiar. E o expoente, a gente soma. A gente vai somar porque são potências de mesma base, né? Não sei se você lembra da potenciação. Quando a gente multiplica dois números que tem a mesma base, duas potências que tem a mesma base, a gente repete a base e soma o expoente. Por isso que aqui a gente somou. Beleza? Então, esses dois monômios aqui pode ser simplificado nisso aqui, ó, em 15x à sexta potência, ou 15x elevado a 6. Beleza? Então o que eu fiz? Multipliquei os coeficientes, somei os expoentes. Simples assim. Agora vamos ver essa divisão aqui, ó, essa fraçãozinha aqui de monômios. Como é que a gente divide? Simples. Primeiro a gente vai separar a parte numérica. Ó. O 32 eu vou dividir pelo 4. Beleza? Eu vou dividir, eu estou indicando aqui em formato de fração. Aí vou multiplicar o resultado que der aqui pelo seguinte. Pelo y, que é a parte literal. Pelo... Ó, também é uma regrinha de potência. Não sei se você lembra, né? Na potência, quando a gente divide potências de mesma base, a gente mantém a base e subtrai o expoente. Então, y em cima, y embaixo. Ou seja, y no numerador e y no denominador. Só que o y de cima está elevado a 7. E de baixo está elevado a 2. Então eu tenho que subtrair. Enquanto na multiplicação eu somo o expoente, na divisão eu tenho que subtrair. Então vai ficar assim. Ó. Então não fiz a conta, só indiquei. Agora eu vou resolver. Ó. O 32 dividido por 4 dá 8. E o 7 menos 2 dá 5. Então fica 8y elevado a 5. E novamente, eu apenas o que eu fiz? Eu dividi os coeficientes, subtraí os expoentes. E repeti a letra, óbvio, né? A letra não pode sumir, tem que manter a letra. Beleza? Show de bola. Simplificação e operações algébricas, né? Agora a gente vai ver como que a gente simplifica uma operação algébrica de modo geral. Uma expressão mais extensa. A gente já viu um pouco aqui, né? A gente vai ver mais aqui também. Então, ó, vamos realizar essas operações aqui. Ó. O nosso intuito aqui, com essa expressão algébrica, repare que ela está um pouco mais complicada do que o slide anterior. Mas a gente vai usar a lógica que a gente usou no slide anterior, a gente vai usar a mesma lógica que a gente usou aqui, ó, para resolver isso aqui. Só que inicialmente, ó, o que eu vou fazer aqui? Tá vendo que tem esses parênteses? Esses parênteses, eles precisam ser eliminados da expressão. E nesse caso aqui, ó, como eu só tenho soma, repare que não tem nenhuma subtração, ó. Como só tenho soma, eu vou copiar a expressão embaixo, simplesmente esquecendo os parênteses. Simplesmente esqueço. Só vou copiar normal, como se não tivesse. E, repito, só faço isso porque só tem soma. Se tivesse uma subtração, ia mudar e eu vou mostrar daqui a pouco. Então, copiei aqui sem os parênteses. E eu aproveitei também, ó. Observe, eu coloquei na ordem de semelhança.
Eu coloquei o 2x, ó, pertinho do 5x e coloquei o 3y pertinho do 7y. Eu já fiz isso de maneira estratégica, porque eu vou somar somente os coeficientes que têm parte literal igual, ou seja, os termos semelhantes. Então, ó, o 2, o coeficiente 2, ele é semelhante, ó, o termo 2x é semelhante ao termo 5x. Então, o 2 e o 5 eu posso somar. O 3 e o 7 é semelhante também. O 3y mais 7y são termos semelhantes, então eu posso somar. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar reduzindo esses termos, que é somando os termos semelhantes. Então, o 2 e o 5 dá 7. 2 mais 5 dá 7. Copio o x. E o 3 mais 7 dá 10. Copio o y. Show? E acaba aqui, ó. Observe, eu não posso agora somar o 7 e o 10. E por que eu não posso? Porque o 7 está multiplicando x. E o 10 está multiplicando y. Eu não posso somar objetos diferentes. É como se... Ó, é como se o x fosse maçã e o y fosse morango. Aí eu pergunto, quantos morangos tem? Aí você faz 7 mais 10, 17? Não. Não pode. Né? Só se a pergunta fosse quantas frutas tem no total. Mas a ideia não é essa. A ideia é separar cada objeto. Então só tenho 7 morangos e 7 maçãs. E 10 maçãs. Entendeu? Então x, o 7 e o 10 não podem ser somados. Então acaba aqui a conta. Está simplificado. Então agora ó, esse exemplo 2 aqui, ó, tem parênteses também, parênteses, e tem... Só que agora a gente tem uma subtração aqui, ó, tá vendo? Ó, tem aqui também, aqui também. Então a gente vai mudar um pouquinho o que a gente fez aqui. Então o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai organizar por termos semelhantes e, antes disso, na verdade, antes de organizar, a gente vai eliminar os parênteses, porém com cuidado, né? Ó, esse primeiro par de parênteses eu vou tirar normal, né? Tirei, ó. Só que observe esse aqui, ó, que tá nessa região aqui, ó. Para você eliminar os parênteses aqui, como aqui tem um sinal de menos, tudo que tem dentro aqui do parênteses, ó, você vai trocar o sinal dele. Ó, o 5A, ele é um termo positivo. Na verdade, ele é mais 5A. Como tem um menos aqui, ele vai, quando tirar o parênteses, ele vai ficar menos 5A. Agora, ó, dentro do parênteses, tem um menos 7b a quarta. Dentro do parênteses. Mas como aqui tem o sinal de menos, ó, fora do parênteses, quando eu eliminar os parênteses, esse menos 7 vai virar mais 7. Então, ó, essa expressão aqui, ó, sem parênteses, vai ficar 2a menos 3b a quarta, menos 5a, mais 7b a quarta. Para eliminar os parênteses, tem que prestar bastante atenção com isso. Aqui a gente não, como só tinha soma, não dá nenhum... A gente tem problemas maiores quanto a isso, mas quando é subtração, né, a gente já tem que tomar esse cuidado. Bom, feito isso, agora eu vou organizar na ordem, ó. O 2A não é semelhante ao 3B, né? Mas é semelhante ao 5A, então menos 5A, né? Então coloquei na ordem, 2A, copiei o 2A, menos 5A, puxei ele mais pertinho aqui, menos 3B a quarta, né? Copiei lá depois, e o 7B a quarta copiei juntinho aqui. Coloquei na ordem de termos semelhantes. Show? Agora o que eu faço? Agora eu vou simplificar os termos, vou fazer as operações. Ó, 2A menos 5A, imagina, ó, imagina que A são reais. Beleza? Então se você deve, ó,
E entenda o menos como uma dívida. Se você deve R$ 5, paga R$ 2, você fica devendo 3. Ó, menos 3A. E a mesma coisa aqui, ó. Você pode também pensar assim, ó. Subtração, ó. Tem uma subtração aqui. O sinal do 5. Ó, o 5 é maior do que o 2. Então o sinal do 5 é negativo. Então você subtrai e mantém o sinal do número maior. Então por isso que ficou menos 3A. Agora aqui, a mesma coisa. Ó. Tem menos 3B a quarta mais 7B a quarta. O sinal do ó, o 7 é maior do que o 3. E o sinal do 7 é positivo. Eu vou subtrair, porém vai ficar um valor positivo. 7 tira 3 é 4. 4 positivo. 4B a quarta. Beleza? Simples assim. Então, pronto. Por que eu não posso agora fazer operação com o 3, ó, menos 3 e o 4? Por que eu não posso? Porque a parte literal do 3 não é a mesma do 4 aqui, ó. Que é um B, a quarta que é um A. Então não pode fazer continha. Termina aqui. Beleza? Fácil até. Então vamos continuar. Agora a gente vai aprender como é que a gente pode usar as expressões algébricas na geometria. Né? A gente vai ver mais vídeos sobre isso futuramente. Mas de início a gente vai ver a parte mais básica aqui. Então a gente vai aprender aqui, ó, como que a gente pode usar álgebra nos retângulos para calcular área e perímetro. Então para a gente calcular a área de um retângulo, a gente utiliza uma formulinha, uma expressão. Ó, imagine que um retângulo é assim, ó, ele tem uma base e uma altura, certo? Se eu quiser, por exemplo, ladrilhar, imagina um quarto aí, ó, um chão, por exemplo, o chão da sua sala, seu quarto, sua cozinha ou a sua parede, por exemplo. Imagine que você precisa azulejar isso aqui, ladrilhar. Então você precisa saber quanto você precisa para cobrir toda essa área, da parede, do quarto, enfim. Pintar um objeto, uma parede retangular. Então para isso você precisa saber a área dessa figura. E a área do retângulo você encontra multiplicando a base pela altura. O valor numérico, né? Em metros, centímetros, e multiplicando os dois. Beleza? Show de bola. Então, já que a gente aprendeu que a área do retângulo é calculado multiplicando a base pela altura, vamos pensar no seguinte, ó. Já que a gente sabe disso, imagina que um retângulo tem a altura 2 unidades maior do que a base. Imagina. Pensa nisso. Imagina que você tem uma parede que tem do chão até o teto 5 metros. E a base de uma parede à outra 3. Então a gente pode dizer que o quê? Que a altura dessa parede aí tem 2 unidades a mais que a base. Beleza? Isso estou falando de forma numérica, mas de forma algébrica. A base mede x e a altura x mais 2. Então qual é a expressão para a área desse retângulo aqui? Você vai usar isso aqui, ó. Então vamos solucionar. Você vai pegar essa formulinha aqui e trocar os valores. Ó, a base está dada, x. Mede um valor qualquer, não importa quanto, é de x. Agora eu tenho que multiplicar a altura. Ó, e a altura é x mais 2. É o que a base possui, somado mais 2 unidades. 2 metros, 2 centímetros, enfim. Beleza? Agora, olha o que eu vou fazer, ó. Olha o que eu vou fazer. A gente vai ver melhor isso futuramente, mas o que a gente vai fazer aqui a gente chama de distributiva.
Ó, esse x que tem aqui dentro, ó, do parênteses, a gente vai multiplicar com o x que tem aqui fora. Ó. Tá vendo? Esse xzinho daqui de, fora, de dentro vai multiplicar com o de fora. Então só estou indicando o que vai acontecer. Não resolvi ainda. Agora o 2, ó, que está aqui dentro do parênteses, também vai multiplicar o x aqui. Ó, então o 2 vai multiplicar o x. Só estou indicando o que eu vou fazer. Agora, ó, lembra lá quando a gente multiplicou? A gente multiplicou os monômios lá? X vezes x. Como é que eu... quanto que dá x vezes x? Imagina que isso aqui é uma potência. Ó. Uma potência de mesma base. Expoente. No caso, como não aparece o número em cima do x, quer dizer que é 1, né? Então, na verdade, eu poderia ler assim, ó. Eu estou multiplicando x elevado a 1 por x elevado a 1. E pela regrinha da potência, quando você multiplica dois valores que possuem o mesmo expoente, não, melhor, quando você multiplica dois valores iguais, mas o que a gente faz com o expoente? A gente soma o expoente, que é a regrinha básica que é a propriedade básica da multiplicação de potências de mesma base. Então aqui a gente vai ficar o quê? X elevado a 2, né? 1 mais 1 dá 2, então fica x elevado a 2. E aqui a gente simplesmente vai tirar o pontinho de vezes, né? Aqui também a gente tira, né? Ó, vai ficar assim, ó. Aqui deu x ao quadrado. Porque o x é uma potência. Ó, x, potência de mesma base. Eu vou somar os expoentes. E é isso. Então a expressão algébrica. A expressão algébrica para a área de um retângulo que possui base x e a altura x mais 2 é igual a x ao quadrado mais 2x. Beleza? E o perímetro? Como é que eu calculo um perímetro desse retângulo aqui, ou de qualquer outro? Ó, a definição de perímetro é a soma das medidas de todos os lados. De qualquer figura, na verdade. Qualquer figura. Você quer calcular o perímetro de uma figura, mede, descubra a medida de cada lado dessa figura e soma tudo. Uma fórmula para isso é essa aqui, ó, o PR, ou seja, o perímetro do retângulo, é igualzinho a o 2 multiplicado pela base mais 2 multiplicado pela altura. É assim que a gente calcula de maneira genérica, né? Que é igual a dizer que o perímetro de um retângulo é a soma de todos os lados desse retângulo. Beleza? Então, ó, para um retângulo que tem base x e altura x mais 2, qual que é a expressão do perímetro, expressão algébrica do perímetro dessa figura? Simples, ó. A gente vai simplesmente, ó, vamos pegar essa formulinha aqui e vamos substituir, ó. O 2 está aqui. Só que a base, qual é a base desse retângulo que a gente está trabalhando? É x. Então eu troco a base por x. Aí, ó, vou somar isso com o 2. Ó, o 2 está aqui, vezes o que? A altura. E a altura é o que? X mais 2 desse retângulo. Então, ó, não resolvi nada ainda, só indiquei a continha que eu vou fazer. Então, eu peguei o 2x, 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Esse 2x eu vou copiar, normal. Esse 2 aqui, ó, vai multiplicar esse x de dentro. Ó. Esse 2 multiplica o x de dentro. Ó, 2x. E esse 2 aqui de fora também vai multiplicar esse 2 de dentro. Fica 2 vezes 2. Ó. Beleza? Só indiquei as continhas que eu vou fazer agora. Agora, ó, 2x mais 2x. A gente já viu como é que faz isso. Ó. Eu tenho monômios com a mesma parte literal. Então eu posso somar. 2x mais 2x dá 4x. E 2 vezes 2, 4.
Então, ó, a expressão para o perímetro de um retângulo que tem base x e altura x mais 2 é igual a 4x mais 4. Um detalhe, ó. Eu não posso somar esse 4 com esse 4. Por que não? Porque esse 4 aqui não tem letra, ó. Além de não possuir letra, a parte literal desse termo é o x. E esse aqui nem sequer letra tem. Então, não pode. Só poderia ser que tivesse um x também. Então, fica desse jeito, ó. Beleza? Estão entendendo direitinho? Espero que sim, hein? Então, vamos para a próxima aqui, ó. Agora a gente vai ver com os triângulos. O triângulo também dá para fazer algo semelhante, ó. Um triângulo, para a gente calcular a área do triângulo, a gente multiplica a base pela altura e divide por 2. Então, imagina um triângulo aqui qualquer. Então, o triângulo tem uma base, que é essa medida aqui, ó, daqui até aqui, e tem a altura. E para a gente achar a área, a gente calcula, a gente multiplica a base pela altura e divide por 2. Beleza? Então, já aprendemos isso. Agora, sabendo dessa informação, como é que eu calculo a área, a expressão algébrica da área de um triângulo que tem a base medindo W e a altura 3 unidades a menos que a base. E aí? Então, só para exemplificar numericamente, se a base desse triângulo tivesse 10 metros, a altura dele seria 10 menos 3, seria 7. Beleza? Essa é a lógica que você entender. Então, como não importa o valor numérico, a gente representa assim. Bom, se a base é W, então a altura vai ser W menos 3. Se for 4, vai ser 4 menos 3. Se for 20, 20 menos 3. Beleza? Show. A gente vai trabalhar melhor, daqui a pouco a gente vai trabalhar melhor com os valores numéricos de uma expressão algébrica. Mas por enquanto a gente vai trabalhar só com a parte algébrica mesmo. Então beleza, então qual que é a expressão algébrica da área desse triângulo aqui? E aí? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. O que eu fiz aqui, ó? O que é essa? O que é essas letras, esse número aqui? Simplesmente é isso aqui substituído só. A área do triângulo não é base vezes altura? Em cima do numerador? Ó. Então quem é a base? É W. Aqui já está dizendo, a base mede W. Quem é a altura? Ó, a altura é W menos 3. Tem que ficar dentro do parênteses. Então, pela formulinha, eu tenho que multiplicar a base, que é W, vezes a altura, que é W menos 3. E eu vou dividir por 2. Agora, observe, ó. O W de dentro do parênteses, eu vou multiplicar com o W de fora. E o menos 3, que está dentro do parênteses, eu vou também multiplicar pelo W que está lá fora. E vou dividir tudo isso por 2. E aqui é a mesma lógica do slide anterior, ó, do retângulo. W elevado a 1 vezes W elevado a 1, potência de mesma base. Mantém a base, soma o expoente. Como não tem nada, é 1. Então, vai ficar W elevado a 1 mais 1, que é 2. Ou seja, fica W ao quadrado. Aqui a gente só tira o pontinho, né? Vai ficar desse jeito. E pronto, a expressão para a área desse retângulo hipotético aqui é W ao quadrado menos 3W dividido por 2. Beleza? Agora vamos ver o perímetro. O perímetro do triângulo, a gente vai achar ele somando a medida de todos os lados desse triângulo. Então, se um triângulo tem os seus lados, né, medindo A, B e C, para achar o perímetro basta somar A mais B mais C. Então, nesse caso aqui, ó, já que a gente tem essa informação, como é que fica a expressão algébrica de um triângulo? Como fica o perímetro, né, a expressão algébrica do perímetro de um triângulo que tem os lados medindo R, R mais 1 e R mais 2.
gente vai usar essa formulinha para calcular a expressão, certo? Então vamos lá para a solução. Ó. Então, perímetro, ó, ou seja, PT, o perímetro do triângulo é o primeiro lado, que no caso aqui é R, o lado B, que é R mais 1, o lado C, que é R mais 2. Aí, ó, tá vendo? Ó, tem parênteses, ó. Só que tá tudo somando. Quando tem parênteses, soma, coisa mais simples do mundo. Copia de novo, só que esquecendo, não copiando de novo os parênteses. Desse jeito. Agora a gente vai somar, ó. Ó, vamos contar quantos R's tem. 1, 2, 3. 3 R. E aqui, ó, esse 1 e esse 2 não tem letra, então eles são semelhantes, ó. 1 e 2 são termos semelhantes, então eu posso somar 1 mais 2, que é 3. Então ficou 3R mais 3. Então acabou, ó. Perímetro, a expressão algébrica para o perímetro dessa figura aqui, ou seja, um triângulo com lados R, R mais 1, R mais 2, é 3R mais 3. E novamente, ó, não pode somar o 3, R, ó, esse 3 com esse, porque são termos diferentes. Não são termos semelhantes. Beleza? Beleza. Agora, para a gente finalizar com a parte de geometria, a gente vai ver agora um pouco sobre círculo e circunferência. A gente vai ter uma aula melhor, né? Mais detalhada sobre círculos e circunferências no futuro. Mas, por enquanto, isso aqui que a gente vai ver agora já é suficiente para entender esse conceito. Então, para calcular a área de um círculo, a gente tem essa formulinha, ó, o AC, ou seja, a área da circunferência é igual a πr². Ó. Essa letrinha aqui não é um R, tá? Embora pareça um Rzinho de letra cursiva, mas não é. É uma letra grega chamada π. E o R, esse R aqui ao quadrado, é o raio da circunferência ou do círculo. Ou seja, é um segmento que vai do centro do círculo e vai até a borda dele. Beleza? O raio é metade do diâmetro de um círculo ou de uma circunferência. Então isso aqui é para calcular a área, isso aqui é para calcular o perímetro do círculo ou da circunferência. Beleza? Então, ok. Já que a gente sabe disso, imagina que um círculo tem raio medindo 3x. Qual a expressão algébrica para a área e o perímetro desse camarada aqui? É simples, a gente vai simplesmente pegar essa formulinha, né, e substituir. Ó. Então, π, a gente não faz nada, a gente copia, porque é um número normal, uma constante, copia. Vezes, ó, tá multiplicando. Eu até coloquei um pontinho aqui para você saber que esses caras aqui estão sendo multiplicados. E o raio, ó, o R, tem que ser elevado ao quadrado. Já que o raio é 3x, eu troco o R por 3x e elevo ao quadrado. Beleza? Aí, ó, o que acontece? Ó? Vou copiar o π, né? E aqui eu vou fazer continha. Ó. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. E o x elevado a 2 é x vezes x, que é x ao quadrado. Então, para finalizar aqui, a expressão algébrica para a área de um círculo que tem raio 3x é igualzinho a 9πx². Beleza? Tranquilo. E repito, novamente, em breve a gente vai ver mais conteúdo sobre círculo e circunferência. Não se preocupe se você não entendeu nada por enquanto, pelo menos nessa questão aqui do círculo e circunferência. Beleza? E o perímetro? Ó, o perímetro é calculado assim, é 2πr. O R a gente já sabe, é 3x. Então basta a gente trocar aqui, ó. 2π, ó, indiquei a multiplicação. E o 3 aqui, ó, o R é 3.
E eles estão multiplicando, ó. O 2 está multiplicando o 3, que está multiplicando o π, que está multiplicando o x. Então, 2 vezes 3 é 6. 6πx. Então, vai ficar assim, ó. Show! Bom, é assim. Isso é o básico, né, de como a gente pode usar as expressões algébricas na geometria, que em muitas situações vai facilitar a resolução de vários problemas em geometria. Beleza? Muito bem. Bom, agora a gente vai aprender uma coisa importante, que é o valor numérico de uma expressão algébrica. Beleza? A gente vai ver o que é, ó. Isso aqui a gente vai ver, ó, o valor numérico de uma expressão algébrica. E aí, como é que funciona o valor numérico de uma expressão algébrica? Para a gente saber qual o valor numérico da expressão, a gente tem que saber os valores que cada letra possui. Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina essa expressão aqui, ó, 3b mais 4c. Se eu sei que o b vale 4 e o c vale 5, quanto que vale essa expressão? Quanto que vai valer o valor numérico dela? Então, é simples. Ó. O que a gente faz? A gente copia a expressão. Ó, eu troquei de cor aqui as letrinhas, ó, só para a gente ver o que vai acontecer, né? Para você ver com mais detalhe. O b e o c vai ser substituído pelos valores deles aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu copio o 3, que é o da expressão mesmo, é esse 3 aqui. E se você não lembra, se você não sabe ainda, o 3 e o b estão sendo multiplicados. Então, vai ficar 3 vezes o b. Só que eu não vou colocar o b de novo. Eu vou colocar o valor que o b vale, que é 4. Então, vai ficar 3 vezes 4. Mais 4 vezes o valor do c, que é 5. Aí você vai fazer uma expressão numérica basiquinha, como você já viu nas séries anteriores. Sexto ano, sétimo. Você vai multiplicar o 3 e o 4. 4 e o 5. E somar. Então vai ficar 12 mais 20, ó. 12 e 20. Mais 20. Aí soma. 32. Então, ó, o valor numérico dessa expressão algébrica é 3b mais 4c. Sabendo que b é 4 e c é 5, dá 32. Beleza? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, a gente vai também uma aplicação em geometria, ó. Beleza? Ó, a área do retângulo é calculado por essa expressão, ó. A R é B vezes H. Se eu sei que o 7, que o B vale 7 e o H vale 8, qual é a área desse retângulo em metros quadrados? Simples, ó. Pega a formulinha aqui, ó. Pega a expressão e substitui os valores e multiplica. O B vale 7, o H vale 8. Multiplicou. Pronto, metros como é 7 e 8 metros, então fica a área desse retângulo é 56 metros quadrados. Fácil, né? Agora imagina isso aqui, ó. Perímetro. O perímetro de um retângulo é dado por essa expressão. 2b mais 2h. Se eu sei que b vale 3 e h vale 9, qual que é o perímetro desse retângulo? Simples. Aqui, ó. Novamente, coloquei de cor diferente para você ver o que vai ser alterado. Ó. O 2 copia, o b vale 3. Então, eu vou multiplicar o 2 e o 3. Esse primeiro 2 esse segundo 2 copia e vou trocar o h por 9. E agora é só fazer o mesmo que foi feito aqui, ó. Expressãozinha numérica básica. 6 mais 18, que dá 24 metros. Então, o perímetro desse retângulo vale 24 metros. Vamos ver agora desse triângulo aqui, ó. Eu tenho um triângulo e a expressão dele é BH, a expressão da área, né? A expressão da área de um triângulo é BH dividido por 2. Ó. B vezes H dividido por 2.
Se eu sei que B é 5 e H é 7, qual que é a área desse triângulo? Simplesmente apenas substituir, ó, e fazer as continhas. Quem é B? 5. Quem é H? 7. Lembra, B e H estão sendo multiplicados. E depois divididos, ó. Então vai dar 5 vezes 7, 35 por 2. Então a área é 17,5 metros quadrados para este triângulo. Beleza? Então aqui, ó, por enquanto a gente terminou, né, essa parte introdutória de álgebra. Né? Eu espero que você tenha entendido, gostado do vídeo. E eu vou deixar aqui dois grupos de exercícios, né? Exercícios A, são os exercícios mais simples, ó, para você já ir treinando. Pega aí, ó, tira um print, tenta resolver. Tire dúvidas se quiser nos comentários aí do vídeo. Ó, e tem o grupo B de exercícios que eu considero um pouco mais difícil que esses aqui. Beleza? Então aqui no A tem dois exercícios, ó, uma listinha de exercício. E nos exercícios B, a gente tem 3 exercícios. Ó. Aqui tem probleminhas. Aqui tem, precisa achar o valor numérico, exercício 2 e 1. Só para redução de termos semelhantes. Simplificar aqui. Beleza? Então é isso, eu espero que tenham gostado e até a próxima.